Seja muito bem-vindo a mais uma resolução de uma questão aqui do vestibular da UES 2026.1 da prova de física. Então presta atenção, antes de iniciar a questão, se você tem dificuldade com a física, fica perdido, trava, não consegue entender a teoria, às vezes não consegue resolver a questão, fica tranquilo que existe uma solução para isso, certo? Você vai clicar no link aqui dessa descrição, vai lá no meu Instagram para você fazer parte da mentoria em física exclusiva para o vestibular da UES. Lá eu vou te dar tudo que você precisa, o passo a passo para sair de física, do básico até o avançado. Eu vou te dar ali aulas sobre os assuntos, vou te dar um método de estudo, tudo que você precisa para conseguir aprender física de verdade. Beleza? Então, clica na descrição desse link, vai lá no meu Instagram para você fazer parte da mentoria em física exclusiva para a UES, para você conseguir aí a sua aprovação. Então, vamos lá. A gente tem aqui a questão 43, que ela diz basicamente o seguinte, certo? Duas partículas A e B partem simultaneamente da origem do plano XY em movimento retilíneo uniforme, ou seja, MR. A partícula A desloca-se ao longo do eixo X no sentido positivo, com velocidade constante de módulo VA. Então, antes da gente começar a terminar de ler a questão, a gente vai desenhar aqui a situação que está acontecendo para ficar mais fácil a nossa compreensão. Eu recomendo sempre meus alunos fazer isso porque facilita a gente encontrar uma saída para a questão. Ou seja, desenha a questão, anota os dados que ela está te dando para você entender o que está acontecendo. Então, ele tem aqui o plano cartesiano, que ele falou lá, tem o eixo X, tem o eixo Y, certo? E tem duas partículas A e B, elas têm um movimento retilíneo uniforme. Ele diz que a partícula A se desloca ao longo do eixo X no sentido positivo, ou seja, o sentido positivo do eixo X é esse. Então, a gente vai fazer assim, ela se desloca, vou só mudar aqui a cor, certo? No sentido positivo, então ela está fazendo esse seguinte deslocamento, certo? Partícula A está se movendo no sentido positivo do eixo X. E eu vou chamar aqui, ó, vou colocar aqui velocidade partícula A. Beleza? A partícula B move-se no primeiro quadrante com velocidade constante de modo VB, em uma direção que forma um ângulo θ, onde esse θ ele é maior do que zero e menor do que 90, com o eixo positivo, ou seja, com o eixo x positivo. O que que ele está falando aqui? Ele está dizendo que a velocidade da partícula B, ela está se movendo aqui no primeiro quadrante. Qual é o primeiro quadrante? Vamos lá relembrar. Se tu lembrar aqui o plano cartesiano, é basicamente o seguinte, só para a gente ter uma ideia. Eixo X, eixo Y, a gente tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Fechou? Como ela está se movendo no primeiro quadrante, a gente tem que olhar para cá, ó. E ele está dizendo o seguinte: olha, o ângulo com que ela está se movendo é um ângulo maior do que zero e menor do que 90. Bom, eu sei que isso daqui, ó, esse ângulo aqui é 90 graus. Então, se ele é maior do que zero e menor do que 90, eu vou dizer que ele está entre esse primeiro quadrante aqui. Não importa se é aqui, se é esse ângulo, se é 45, se é 60, não importa. Eu sei que ela está fazendo um ângulo θ com eixo x positivo no primeiro quadrante. Beleza? Então, o que que vai acontecer? A gente vai colocar aqui a partícula x, beleza? Está fazendo um certo ângulo, que a gente não sabe qual é, tá aqui o ângulo. A gente vai chamar ele aqui de ângulo θ. Ângulo θ, não sei qual é. E eu vou dizer que aqui é a velocidade da partícula B. Fechou? Beleza. Aí ele vai lá e diz o seguinte: a razão VA sobre VB, após o início do movimento, de modo que o vetor AB, que conecta, ele vai dizer agora quem é os vetores AB, de modo que o vetor AB, que conecta as partículas A e B, com origem na partícula A e extremidade na partícula B, permaneça sempre paralelo ao eixo Y, ou seja, com componente horizontal nula é. Então ele quer saber qual é o valor da razão VA sobre VB. Sabendo que existe um vetor A e B que tem origem na partícula A. Vamos lá. Isso aqui, de onde que o senhor tirou isso? Ele me falou. Tem origem na partícula A e tem extremidade na partícula B. Então, aqui a gente vai ter aqui o vetor AB, com origem na partícula A e extremidade na partícula B. E ele é paralelo
ao eixo Y. É isso que ele está me dizendo. Fechou? Então ele quer saber qual é a razão entre VA e VB, de modo que esse vetor aqui, ó, AB, fique sempre paralelo ao eixo Y. Então o que que a gente tem que fazer? Vamos lá. A gente tem que encontrar uma relação, a gente tem que olhar para trás e dizer para essa questão e dizer o seguinte: olha, como é que eu vou sair dessa questão? Ele quer que eu encontre aqui o módulo de VA sobre o módulo de VB. Quanto que dá esse valor? Qual é a figura que a gente formou aqui? Qual é a figura que a gente formou? Olhando para ela, a gente vê que é um triângulo, triângulo que a gente chama, na verdade, triângulo pitagórico, certo? Tem um ângulo aqui, ó, de 90 graus. Triângulo pitagórico. O que que a gente pode fazer? Quando a gente tem um triângulo pitagórico, a gente pode aplicar as relações trigonométricas que a gente conhece. Seno, cosseno, tangente, a gente tem que saber um pouquinho de matemática. Certo? Se você não souber matemática, você não vai conseguir resolver essa questão. É por isso que eu sempre falo, domina a matemática para depois você começar a entender a física. Não tem como tu entender física se tu não domina a matemática. Beleza? Então vamos lá. Ok, eu entendi que aqui formou um triângulo pitagórico. Eu quero encontrar aqui a razão entre VA e VB. E o que que eu vou fazer agora? Existe alguma relação na trigonometria que eu relacione o VB com o VA? Existe? Se eu pegar o seno do ângulo θ, o que é que vai acontecer? O seno me diz que é cateto oposto, que é o vetor B, dividido pelo a hipotenusa, que seria VB. Opa, aqui eu não tenho essa relação, porque ele quer a relação VA sobre VB. Quando eu pego cosseno, vamos lá, cosseno do ângulo θ, o que que a gente vai ter? Cosseno de θ é cateto adjacente, que vai ser justamente o VA, o módulo de VA, dividido pela hipotenusa, que é quem? VB. Opa, olha que fácil. Pela relação trigonométrica cosseno de θ, eu vi que é o cateto adjacente, VA, sobre a hipotenusa, que é VB. Ou seja, a razão VA sobre VB, ela é igual ao cosseno de θ, e tem A. Por que que eu apliquei essa relação? Porque eu estou vendo que isso daqui é um triângulo retângulo, um triângulo pitagórico. Beleza? Então eu posso aplicar essas relações trigonométricas. Aplicando essas relações trigonométricas, a gente viu que a razão VA sobre VB ela é igual a cosseno de θ. Aí por que que não pode ser o seno? Porque o seno ele não me dá a razão entre VA sobre VB. Ele não me dá. E ele pede justamente essa razão aqui. Beleza? Então, é uma questão simples. Aí olha só que interessante. Para tu resolver essa questão, tu precisa dominar alguns conceitos básicos, aquilo que eu sempre falo. Se tu não souber matemática, tu vai ter dificuldade física. Para tu responder essa questão, tu precisa de conhecimentos em trigonometria, em triângulo retângulo, é matemática, é isso. Se tu não souber matemática, tu vai travar na física, é por isso que às vezes tu trava, tu tem aversão, tu não consegue entender o assunto. Entendeu? Então, primeiro domina a matemática, para depois tu conseguir resolver uma questão de física. Essa questão nos mostra isso. Tem que dominar a trigonometria, eu tenho que saber um pouco de vetores, né? Porque eu precisei fazer a relação aqui, ó, esse vetor AB, saber um pouco de vetores, aplicar a física no negócio e encontrar a solução. Ou seja, matemática, que é a trigonometria, junto com a física, a gente chega na resolução. Beleza? Então, fica aí com essa questão. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.